Boa tarde a todos. E antes de mais quero dar aqui os parabéns ao Cid, que já me deu uma boa notícia. Agora neste momento, e o Miguel há de concordar comigo, que é, estou à frente da Espanha. Estamos à frente da Espanha, não é? Portanto, isso já só por si é bom. E agradecer também a possibilidade da oportunidade que me deram de fazer eu nunca tinha feito mais do que 1 hora de avião e vir cá ao Rio de Janeiro, vir ao Brasil, permitiu-me fazer pelo menos umas 10 logo, 10, 11, 12 se calhar. Portanto, muito agradecido por essa oportunidade de estar aqui e essencialmente também dar os parabéns pelo bom ambiente que vocês aqui têm, não só o bom ambiente do Brasil de maneira geral, mas aqui nesta sala está um ambiente muito bom de interatividade, de conhecimento e de troca de ideias, que eu já tive a experiência nestes 2 dias, foi muito bom, muito agradecido. Bom, e pedir também a vossa compreensão que eu tenho um pequeno handicap, não sei, falámos um bocadinho de handicaps de manhã e eu tenho um pequeno handicap, é que sou gago. Portanto, se eu começar a gaguejar, tenham um bocado de paciência para mim. Então, onde é que está o... Não. Vou conseguir. Está escondido. Ok. Então, quando me convidaram para vir cá e para falar sobre integridade, eu pensei, bom, estão-me a dar uma grande responsabilidade. Porque a integridade é das coisas mais importantes da nossa vida, de maneira geral. Não é? E eu comecei a pensar como é que eu posso falar sobre integridade e comecei a pensar naquilo que eu tenho estudado, naquilo que eu tenho investigado e comecei a lembrar-me de algumas coisas, como eu podia ligar com a palavra integridade, com o termo integridade, com o conceito integridade. E comecei-me a lembrar um pouco sobre as investigações que eu tenho feito, comecei a pensar um bocadinho sobre integridade e comecei a tentar algumas definições. De maneira geral, todas as pessoas conhecem, não é? O pensamento aristotélico, os principais objetivos dos seres humanos são relacionados e orientados para um determinado objetivo, como a felicidade. É? Maneira melhor de ser íntegro do que estarmos felizes, não é? Connosco e com o mundo e com os outros. E depois a questão do estoicismo, o pensamento estoico. Viver em conformidade, coerência, com as 4 virtudes cardeais. Há uma delas que eu acho que é muito importante na nossa vida e que às vezes falta-nos de maneira geral, além da justiça, da prudência, é a temperança. E a temperança é a coragem, essencialmente. Sermos corajosos no dia-a-dia. Muitas vezes falta-nos alguma coragem. E depois a fortaleza, não é? E cumprir a nossa natureza. E as pessoas, a nossa natureza, nós assim, essencialmente devemos ser quê? Devemos ter o quê? Sabedoria. Não é? Sabedoria para nós, sabedoria para os outros, e a principal sabedoria também, se calhar, é sabermos ouvir os outros. Não é? E um conceito um bocadinho mais atual, os outros são todos atuais, como é evidente, mas de um artigo que eu até vou utilizar um bocadinho mais à frente, de Trapero e Losada, que dizem que o conceito de integridade está normalmente ligado àquilo que nós percebemos como as palavras e os factos, ou seja, a ligação entre as palavras e os factos. Não é? E que a integridade tem sido percebida como o comprometimento com os nossos valores e com a ligação desses valores com a realidade, com o dia-a-dia e com as nossas práticas, com as nossas promessas. Não é? Temos um bocadinho a relação dos políticos, fazem muitas promessas e depois o eleitor depois diz sempre mais tarde, não cumpriu. Não é? Dizemos sempre mais tarde, não cumpriu. Então, mas se calhar voltamos a votar no mesmo político. E a ligação da integridade que estes autores fazem, que nós de maneira geral devemos fazer, que é a integridade com o indivíduo, com a pessoa, eu comigo próprio. Não é? Quando eu não sou íntegro, consequências é que tenho disso. O nosso colega de ontem disse que era o despedimento. Na Siemens, eu sou muito bom vendedor, mas não sou íntegro, ou por uma razão, falto com compromisso ou com integridade, sou logo despedido. Não é? Isso já está ali assumido. E depois com a comunidade onde nós vivemos, há aquela relação de integridade, não estou a ser íntegro, não estou a ser ético. Mas a comunidade muito afastada não quer saber porque não conheço essas pessoas, pronto, as consequências sobre elas não me importam. Mas quando começa a jogar com a nossa família, ou com os nossos círculos de amigos, é mais complicado. Eu lembro-me eu sou um bocado fã de atletismo, não sou muito atleta, já se vê, mas gosto muito de atletismo e de ciclismo também. Ciclismo, e é um indivíduo que eu tinha em grande conta, todos nós, lembram-se que é o Lance Armstrong, não é? E ele andou anos e anos e anos e anos a mentir, não é? Pensava-se que ele era uma coisa e afinal ele era outra. E ele foi ao programa, não sei se me podem ajudar, aquela rapariga que entrevistou
que aquilo se for, foi a ópera, não foi? A ópera, isso mesmo. E ela perguntou-lhe porque é que ele resolveu contar a verdade. E ele disse que basicamente ele fartou-se que o filho dele defendesse o mentiroso. Defendesse o mentiroso na escola, na rua, etc. E resolveu primeiro contar ao filho e depois contar também ao resto das pessoas. E depois, claro, a questão com o ambiente, que também é fácil de perceber, não é? Porque quando a questão da integridade em relação ao ambiente, principalmente à sustentabilidade, nós todos os dias temos essa percepção, principalmente com as alterações climáticas e os efeitos que estão a ter. Não é? Aqui alguns estudos também, algumas investigações interessantes, não é? Que falam sobre uma questão da liderança versus integridade. E há uma teoria da liderança, um aspecto da liderança, que é a liderança transformacional, ou a liderança ligada mais à transação, transacional. E estes estudos dizem que a integridade liga muito bem com a liderança transformacional, que tem a ver com aquilo que Bass já tinha referido, que é a liderança autêntica, ou seja, em que as pessoas ligam muito os valores do líder e aquilo que ele realmente faz. E estão dispostos a seguir esse líder quando encontram isso. Não é? E depois Trapero e Lozada, que também diz que a liderança transformacional, o carisma, as pessoas têm a capacidade de mudar, são muito carismáticas. Não é? Atenção com o carisma, porque há o carisma positivo e há o carisma negativo, e todos nós sabemos isso, não é? Mas a relação com a liderança transformacional e a integridade é muito, muito grande. É? Quando nós ligamos isso ao dia-a-dia e àquilo que os líderes fazem no dia-a-dia. Peço desculpa. Estão a ver? Eu não menti. Eu sou mesmo gago. Ok? De vez em quando. E depois, a questão do scorecard ético foi algo que eu implementei nos meus estudos de doutoramento e estou a implementar noutras investigações, em que eu essencialmente vou à procura de fontes, pode ser o livro verde para a responsabilidade social da União Europeia e outras fontes, o scorecard ético ele próprio do Spiller, que é o autor que eu me baseei para desenvolver a metodologia, e aqui eu vou tentar, através das bases que eu tenho, olhar para o discurso, ler os discursos dos líderes, ou dos diretores, ou de quem for, e perceber a ligação e pontuar essa ligação. E depois, claro, com a pontuação eu crio níveis, não é? Mas eu fiz uma entrevista, essencialmente, a 8 diretores, grupos hoteleiros, 4 e 5 estrelas, que trabalham no Algarve. Em relação à cultura e ética e de responsabilidade social, eu encontrei algumas, no discurso deles, algumas frases, alguns termos importantes. Os grupos foram, de maneira geral, foram o CS, Carlos Saraiva, que por acaso faliu, entre eu entrevistar e hoje faliu, e foi comprado por causa da crise, principalmente do imobiliário, que eles tinham uma forte pendório imobiliário, e quando foi da crise este grupo faliu. Foi intervencionado pelo consórcio de bancos que tinham um maior nível de dívida lá, e estão agora a trabalhar, e os bancos estão a decidir se ou o vendem, mais tarde, daqui a 2 ou 3 anos, ou então mantêm a sua atividade dentro desse portfólio de bancos. Mas em que eles falaram, por exemplo, em relação à missão, rentabilizar o investimento com retorno ao acionista. Ops! Não houve retorno nenhum porque faliu, né? Os acionistas principais dos bancos ficaram com as dívidas todas lá. Né? Princípios, minimizar o impacto que esta estrutura teve neste local, praticar uma política de emprego sustentada e que mantenha durante todo o ano cerca de 120 postos de trabalho. Realmente eles isto faziam, até falirem, né? Porque quando faliram, pronto, houve o problema. Emprego, assim como do nosso esforço na formação contínua, contribuição principal ao emprego, assim como do nosso esforço na formação contínua de todos os trabalhadores. Vamos ver que esta questão ligada para o trabalho e para o emprego e para os trabalhadores é transversal a todos. Não é? Um outro grupo importante é o Tivoli. Não sei se conhecem o Tivoli, de maneira geral. O Tivoli também faliu. Quer dizer, o Tivoli não faliu, o Grupo Espírito Santo faliu. Já ouviram falar no Grupo Espírito Santo? Todos conhecem, não é? Não sei se eles fugiram para cá agora também, porque eles quando foi do 25 de Abril fugiram para o Brasil. Agora não sei se eles fugiram para cá também, não tenho notícias sobre isso. Mas, interessante, o CS não tinha definido valores. Que é uma das coisas que eu normalmente ensino na gestão de recursos humanos aos meus alunos, que é, em primeiro lugar, nas empresas é definir os nossos valores e a nossa cultura. Eles não tinham definidos. Ou pelo menos aquele diretor não conseguiu dizer quais eram os valores fundamentais
da organização deles. Se calhar também por isso é que faliram, não sei. É? Depois a política de sustentabilidade, missão, política de sustentabilidade. O Tivoli, apesar de ter tido estes problemas todos, no scorecard ético que eu apliquei, foi com bastantes mais itens, não eram só estes, o Tivoli foi o primeiro classificado. Por causa disto, porque tinha uma política de sustentabilidade clara e muito bem explícita, e que todos conheciam, que é essencialmente esta: exceder as expectativas dos clientes, prevenir os riscos para a segurança, minimizar os impactos negativos e prevenir a poluição, contribuir para o desenvolvimento social e económico da comunidade. E tudo o que tinha a ver com princípios, com a contribuição deles e com os valores, tinham a ver com a política de sustentabilidade. E este grupo, ainda hoje, tem um departamento muito forte de certificação. Eles são certificados do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da segurança e do trabalho, etc. E mantêm. Eu tenho relação com a pessoa que está à frente e realmente ela continua a trabalhar, continua a fazer um esforço muito grande para certificar e para garantir que as certificações não são perdidas e não lhes são retiradas. O grupo Tivoli também já foi vendido. Foi na semana passada que foi vendido, há 8 dias mais ou menos, foi vendido. Não lhe sei dizer ainda a quem, creio que foi um capital de investimento de risco francês. Mas não vos sei dizer claramente a quem foi vendido, mas já foi vendido o Tivoli. E depois temos o Pestana. Toda a gente conhece o Pestana, de maneira geral. O Pestana é o maior grupo hoteleiro português. E é o único que presentemente publica relatórios de responsabilidade e de sustentabilidade. E o Pestana, de maneira geral, diz que a principal missão deles é prestar um serviço hoteleiro ao maior número possível de pessoas, salvaguardando a qualidade e com um preço justo. O Pestana, para eles, é muito importante o preço justo. O preço tem que estar identificado com o serviço que fazem. E é uma das principais questões que colocam aos clientes. Depois temos a questão dos princípios, melhorar o destino. Eles têm feito alguns trabalhos interessantes para os destinos onde vão. Por exemplo, em África, têm trabalhado muito com a comunidade para desenvolver o nível da educação, principalmente, e da melhoria das condições de vida. A contribuição, melhorar o destino, valor, espírito de equipa, trabalho em equipa, não cobrar aos nossos clientes acima do justo valor. Isto é muito importante para o Pestana. Mais uma vez. E lá está a manutenção e criação de emprego ao nível da contribuição. Depois temos o Vila Galé também, ter uma resposta social abrangente. O Vila Galé é o Grupo Hoteleiro Portugal, também está aqui no Brasil, com algumas unidades, e o Vila Galé é o Grupo Hoteleiro, pelo menos há 2 anos era assim, não tenho tido, mas há 2 anos principalmente era o Grupo Hoteleiro Português que mais faturava. Apesar do Pestana ser o maior, o Vila Galé é o Grupo Hoteleiro Português que mais fatura. E para eles era ter uma resposta social abrangente, acarinhando os nossos colaboradores, de forma que também eles consigam satisfazer os nossos clientes, a principal missão deles, não é? Ao nível, por exemplo, dos princípios primado do cliente, todos estes grupos hoteleiros, de maneira geral, são fiscalizados, por assim dizer, todos os dias pelos clientes. O cliente pode ir, como vocês sabem, aos sites que estão disponíveis a todos, podem colocar lá as críticas, etc. Portanto, eles estão muito atentos à questão do cliente. Sim, quanto? 2? O diabo. E depois valores, valorização contínua dos colaboradores, etc. Então vamos avançar um bocadinho mais. Vou só avançar um bocadinho mais. Depois o grupo hoteleiro era o Real. E temos aqui também, o que é que ficou daqui? Os termos centrais de todos estes. Eu sublinhei 4, tem a ver com investir na qualidade dos recursos humanos, a sustentabilidade, a formação contínua e a justiça. E mais tarde, agora recentemente, o ano passado, eu tive a oportunidade de aplicar questionários a vários diretores hoteleiros também no Algarve, com um estudo que eu fiz com meus colegas em Espanha. E o engraçado, de várias práticas que eu pedi que eles assinalassem se faziam ou não, surgiram 3, que eu achei muito engraçado, que era desenvolver práticas ambientais, desenvolver atividades de poupança de energia e de água, e que eu posso relacionar com a sustentabilidade. Práticas sociais, não discriminação de candidatos a um posto de trabalho devido ao género, raça ou nacionalidade, que eles dizem que isto é ponto de honra, que não o fazem, que é a justiça, um valor muito, muito importante que os outros também tinham referido. E ponto foi para as práticas económicas, disponibilizar o programa de formação para os empregados. E investir na qualidade dos recursos humanos, a formação contínua. Podemos ligar a investir na qualidade dos recursos humanos e à formação contínua. Portanto, ligando a prática
os conceitos, não é? A ideia que nós temos da integridade à prática, eu consegui apanhar pelo menos estes três. E estes três são muito importantes. Tem a ver com o quê? Tem a ver com o cliente interno, que são os recursos humanos, e que tem a ver também, claro, com o outro cliente externo, outra parte interessada fundamental, que tem a ver com os clientes e com o ambiente, mas com os clientes essencialmente. Ora, será que eles são mesmo assim? Do ponto de vista dos clientes, de certeza que eles aproximam-se muito daquilo que eles dizem que fazem. Do ponto de vista dos trabalhadores, as coisas já são um bocadinho mais complicadas. E porquê? Porque no Algarve nós sofremos muito de uma coisa que se chama sazonalidade. No Brasil parece que não existe, ou pelo menos no Rio de Janeiro a gente diz, aqui não há sazonalidade porque há sempre muita gente aqui. Mas no Algarve não. No Algarve o Algarve triplica a população no verão, né? E depois ficam lá só quase os algarvios e os estrangeiros que resolveram passar o resto da vida lá no Algarve. Portanto, a pressão sobre a disponibilidade de recursos humanos e a pressão sobre o trabalho pouco remunerado ou mal remunerado, ou sobre o trabalho precário é muito grande e sente-se muito na hotelaria. E as pessoas também sentem muito. No meu trabalho de doutoramento, estou quase a terminar, eu perguntei aos alunos onde é que eles gostavam de trabalhar, em que hotéis é que eles gostavam de trabalhar. E uma coisa que eu achei interessante foi que eles disseram que gostavam de trabalhar ou queriam trabalhar no Tivoli, era o principal. E o Tivoli também foi aquilo que eu pontuei com maior valor no scorecard ético. Pronto, bem-aja pela vossa atenção.